Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Rosina Camarota e eu quero trazer um assunto super importante e muito comum para todos nós, que é o estresse. E a minha pergunta é: como é que está seu nível de estresse? Hoje sabemos que mais de 70% das pessoas no mundo corporativo sofrem de estresse e muitas vezes de uma forma bastante silenciosa. Então é importante entendermos o que é, entendermos algumas sensações, entendermos as consequências e principalmente os mecanismos que podem nos ajudar a sair do estado de estresse ou do pico de estresse crônico e também a prevenir, porque a ideia é retornarmos ao equilíbrio, retornarmos à nossa serenidade e impedir que o estresse tome conta da nossa vida. O estresse em si, ele não é ruim. O estresse é apenas uma resposta do nosso corpo. O problema é quando o corpo não consegue retornar ao equilíbrio. E eu quero trazer alguns sintomas que vão te ajudar a identificar o estresse, né? Porque muito se fala de estresse, de correria e tudo mais, mas tem muitas coisas que são silenciosas e que também são estresse. E dentro do conjunto do estresse também vai entrar depois a ansiedade, os medos, enfim, uma série de outras coisas. Então é interessante observar se você, por exemplo, sente que está mais irritado, se tudo te incomoda, se você sente que não dá conta, se você sente que as coisas estão te invadindo. Também é comum se tornar mais agressivo, né? Então você vai poder perceber se você está mais agressivo do que antes, mais ansioso, mais desanimado também. O estresse também traz problemas de concentração, traz uma qualidade do sono não muito boa, então você pode perceber que você está dormindo de forma mais superficial ou acorda de noite várias vezes. E depois tem muitos outros problemas que já atingem o corpo, né? Então você pode ter queda de cabelo, você pode ter problemas na pele, dor de cabeça, tensão muscular, enfim, tem muitas e muitas coisas que o estresse provoca em nosso corpo e em nossas emoções. E como eu estava falando, o problema não é o estresse em si, né? Não é a nossa resposta ao que acontece fora. O problema é não conseguir retornar ao equilíbrio. Deixa eu te dar um exemplo. Se nós pensamos em um animal, suponhamos um animal é atacado por outro, existe, né, o pico de estresse, a adrenalina e tudo mais, que de fato nos preparam para esse lutar, fugir ou se esconder. Mas depois desse pico de estresse, se o animal sobrevive, em 30 minutos ele retorna ao equilíbrio. Ele provavelmente esteja pastando, tranquilo, sem nenhuma consequência maior. Porém, o ser humano ativa o estresse com o pensamento. Então, o que acontece quando você tem uma preocupação muito grande? O que acontece quando você tem uma sobrecarga de trabalho, de coisas a fazer e você se cobra por isso? Você não sai do pico de estresse. Você não retorna ao equilíbrio. Sempre que nós temos uma preocupação, algo que toma o nosso cérebro, ficamos presos nesse loop de preocupação. E quando o cérebro está prisioneiro do estresse, geralmente busca saídas, né? Então busca cenários, né, como possivelmente as coisas vão se desenvolver. E geralmente, dentro do pico de estresse, o nosso cérebro busca memórias e constrói cenários muito negativos. Isso é natural. Então, é por isso que dentro de um pico de estresse ou de um período de estresse, é muito difícil você ter criatividade. E por isso nós ficamos sempre no mesmo ciclo, sem boas expectativas. Então, essa é a forma natural do nosso corpo e nosso cérebro responder a qualquer coisa que representa um perigo, uma preocupação, um risco. E se nós não aprendemos a sair disso, como nós vivemos num mundo onde estamos cheios de estímulos, cheios de demandas todos os dias, se nós não aprendemos a sair desse loop, a retornar ao equilíbrio, então nós vamos nos tirando do caminho daquilo que queremos realizar. E também existem outras consequências importantes para o corpo.
Quando estamos num processo de estresse crônico, o corpo deixa de cumprir as funções de reparação do corpo. Então, é por isso que hoje muitas doenças têm o estresse por trás. Hoje, as principais doenças graves, se entende que por trás, por baixo delas, tem o estresse e tem esse início do corpo de deixar de cumprir as funções de reparação. E quando nós passamos por esses picos de estresse e permanecemos no estresse crônico, na verdade também afetamos os relacionamentos, porque nos tornamos muito mais reativos, nos tornamos muito menos empáticos, Quem está em modo estresse se torna mais egoísta, muito mais impulsivos, então também diminui a produtividade. Enfim, o estresse acaba afetando todas as áreas da nossa vida. E aí é interessante entender o seguinte: o nosso corpo ele entra em estresse por 3 fatores. Trauma, então quando você tem um acidente, o corpo às vezes até chega a um estado de coma. Intoxicação, e aí podemos falar, claro, da intoxicação quando você come algo que não está em um bom estado, mas também podemos falar da alimentação de má qualidade, de tudo que estamos colocando para dentro do corpo e que traz uma sobrecarga para o nosso corpo. E a terceira é a emocional, que é tudo que eu falei agora e que é o que mais nos afeta, o que mais nos faz permanecer nesse estresse crônico. As preocupações, a sobrecarga, os medos, as questões emocionais não resolvidas e assim por diante. Então, agora que entendemos um pouquinho o que é o estresse em nosso corpo, como ele ativa determinados comportamentos, determinadas funções em nosso corpo, que tal entender como é que nós vamos sair disso? E eu quero falar aqui de 2 coisas fundamentais. Uma é o que fazer em um pico de estresse, sabe? Quando você sente palpitações, você sente que está um pouco atordoado, que você percebe desestabilizado emocionalmente. Nesse momento, uma das coisas mais eficazes é a respiração do nervo vago. Essa respiração, de fato, te tira do pico de estresse imediatamente e funciona da seguinte forma: você vai precisar inspirar em 3 segundos, então segurar 3 segundos, exalar em 6. E segurar mais 3. Essa respiração, onde você inspira, segura, exala mais longo e segura de novo, retorna o sistema nervoso ao equilíbrio. Então é muito importante você saber. Muitas vezes é utilizada também para ataques de pânico, para todo tipo de situação emocional onde o sistema nervoso realmente tomou conta e virou esse sistema de luta ou fuga, então a pessoa não raciocina com clareza, quando você realmente sente que as coisas saíram um pouco do controle. Isso é super, super importante. Mas isso não é suficiente, você pode sair do pico de estresse, mas tem muitas outras coisas a resolver. Então você vai precisar incluir alguns hábitos, algumas coisas que funcionam super bem e que você pode escolher e colocar dentro da sua rotina. A primeira delas, que eu sou muito fã, é a meditação. É claro que quando você começa a meditar em um período que você está estressado, angustiado, ansioso e tudo mais, dá mais trabalho. Então, por isso que eu gosto muito da meditação e dessas outras questões que eu vou compartilhar com você como forma preventiva. Aproveita e começa a incluir uma rotina de meditação. A meditação é sensacional porque quando você começa a praticar a meditação, naturalmente todo o seu corpo entra em equilíbrio. É como se fosse o mecanismo oposto ao do estresse, Quando você medita em estado de relaxamento físico e mental, o seu corpo retorna a todas as funções de autocura, autorregulação, e tem muitos estudos de Harvard, de Stanford, que provam todos os efeitos químicos, tanto no cérebro como no corpo, a partir da prática da meditação. Então, a meditação é uma ajuda assim, que você não pode abrir mão, tem que incluir na sua rotina. E depois eu vou comentar aí como é melhor você começar se você não tem o hábito. E se tem o hábito, é todos os dias. Outras coisas.
é importante recuperar a qualidade do sono. Então, fazer uma boa higiene do sono, sabe? Antes de você ir dormir, já se afastar dos eletrônicos, deixar um clima mais tranquilo em casa, ter uma alimentação leve como última refeição e assim por diante. Porque você precisa recuperar essa profundidade do sono. Isso é muito, muito importante. Outra coisa que ajuda muito, ter uma rotina de atividade física. Isso é necessário. É importante também começar a cuidar do que são as suas rotinas diárias, né? Porque não adianta, de verdade, não adianta nós termos todo este cuidado de meditar, alimentar bem, dormir corretamente e depois ter uma rotina durante o dia, seja de trabalho ou de atividades, completamente desorganizada. A desorganização, a falta de ordem também nos leva para o estresse. Então, é muito importante trazer ordem para todas as coisas. E é todas as coisas mesmo, é as nossas coisas, pertences físicos, materiais, é a nossa rotina, é a nossa agenda, é o nosso escritório, é a nossa casa, tudo tem que retornar à ordem. Isso é super, super importante. E também é importante olhar para a alimentação, como eu falava, né? A alimentação é um fator de estresse quando não temos uma alimentação correta, quando nós não temos uma alimentação saudável, então isso é super importante. E também é importante olhar para o planejamento financeiro, porque a falta de planejamento financeiro, a preocupação pelas finanças, é um dos maiores fatores que levam ao estresse. Então é importante que nos tornemos responsáveis, que possamos olhar para isso, buscar soluções, trazer ordem, né, de novo. E além da questão do planejamento financeiro, tem mais duas coisas. A recreação, tempo com você, o estar bem com você, com a sua família, com amigos, realmente fazer coisas que te façam bem, que sejam de descontração. E por último, um aspecto muito, muito importante que eu super recomendo é que você realmente cuide da sua espiritualidade, né? Isso é muito importante porque nos leva para a nossa essência. Somos essencialmente seres espirituais. Então, em algum momento, a vida vai pedir para que você olhe para isso. Então, é um fator muito importante, tanto na prevenção, como muitas vezes como uma ferramenta, um apoio. Uma ferramenta não, mas como um apoio em todo este processo de autoconhecimento, ordem, de realmente estarmos em contato com a nossa essência e aí sim ir para os nossos resultados. Então, agora que nós falamos de tantas coisas que nós precisamos fazer para evitar o estresse, para aliviar, para retornar ao equilíbrio, eu quero trazer aqui dois aspectos fundamentais. Uma é a rotina sagrada, que já vai te ajudar a você colocar em prática, ok? Como é que eu faço? Todos nós, né, acordamos e se nós não tomarmos cuidado, descarregamos todas as preocupações do dia anterior, já entramos correndo na rotina do dia. Como você pode ver, isso é extremamente reativo, porque você já vai ver a agenda, os compromissos, as coisas que surgem, os desafios, os imprevistos e assim por diante. Naturalmente, isso nos afasta de tudo o que é equilibrado, organizado, sereno e tudo mais. Então, como é que podemos lidar com isso? Porque, de fato, profissionalmente, provavelmente tenhamos muitas obrigações. Às vezes, em casa também temos muitas obrigações. Então, a melhor forma de estarmos preparados para dar conta de tudo que temos pela frente durante o dia é termos o que eu chamo de rotina sagrada. E o que é isso? É um tempo de manhã, assim que você acorda, para cuidar de você. De que maneira? Você vai cuidar do seu aspecto espiritual, então você pode orar, né? Se você tem o hábito, você pode fazer as suas orações. Se você tem o hábito de meditar, inclui a meditação na rotina sagrada. E se você não tem o hábito de nenhuma dessas coisas, pelo menos você vai começar com a contemplação. Então vai na janela, contempla a natureza, conecta. Esse é um bom começo. O ideal é que depois você tenha as três coisas, né? Oração, meditação e contemplação. E assim você terá cuidado do seu espiritual. Depois precisa cuidar do lado mental. De que forma você cuida, já no começo do dia, do aspecto mental? Conectando com seus objetivos, entendendo o que você quer, determinando como você vai responder aos desafios do dia, ou seja, cuidando do padrão mental. Por exemplo, você se propor a ter um padrão mental otimista,
você se propor a não reagir e sim responder. Você se propor a ter a melhor expectativa, a resolver os desafios que vierem pela frente. É uma questão de atitude, é uma questão de domínio do seu pensamento, de como você vai ler as circunstâncias e como você vai responder a elas. Então, está aí o segundo passo. E o terceiro é o aspecto físico, que envolve alimentação, sono, atividade física e o cuidado das suas coisas. Até da sua aparência, das suas roupas, de tudo que é seu, né? Cuidar do material mesmo. Então, isso é a rotina sagrada. Você pode dedicar 5 minutos para começar ou pode dedicar até 1 hora, dependendo de quanto tempo você vai investir e quão profundo você vai em cada uma dessas questões. E isso é um aspecto super, super importante. E já que estamos falando de rotina sagrada e tocamos no assunto mental, eu quero trazer um aspecto super importante que vale para todos nós, né? Pessoalmente e profissionalmente. Muitas vezes nós vemos que, por exemplo, nas empresas, se busca proporcionar tudo para que a pessoa tenha essa serenidade, né? A tranquilidade, então tem espaço de yoga, espaço para recreação, uma rotina flexível e etc e tal. E isso pode até ajudar, mas a questão do estresse é uma questão que se resolve de dentro para fora. É uma questão que não é suficiente meditar, orar, descansar e tudo mais se nós não temos ordem nos pensamentos e uma clara noção do mecanismo de realização dos nossos objetivos. Sabe por quê? Porque a frustração também estressa. A sequência de insucessos também estressa. Então, nós precisamos sim cuidar, né, dos aspectos preventivos, usar as ferramentas que temos todos os dias, a rotina sagrada, a meditação e tudo mais, mas precisamos conhecer a nós mesmos e esse processo interior que nos leva para o sucesso. Esse é o que garante que eu viva de dentro para fora e, portanto, garante que as circunstâncias sejam apenas informação, mas nunca aquilo que me derruba ou me afeta ao ponto de me desestabilizar emocionalmente. Então, isso também é um processo importante que tem vários passos super, super bem definidos, né? O mecanismo de realização, esse processo interior, é algo que vale a pena explorar. Começa por entender o que queremos, mas não de qualquer forma. É necessário entender como é que eu formulo o que eu desejo, da onde vem isso que eu desejo realizar. É necessário entender o que eu estou fazendo, como eu me sinto com relação a isso, o quanto eu estou de fato funcionando de dentro para fora ou as circunstâncias estão delimitando o que eu consigo ou não consigo realizar. É necessário entender autoimagem, medos, expectativa, atitude e autoliderança. Então, esse processo precisa ser considerado. Se não for, então nós estamos dependentes de circunstâncias e aí o estresse pode bater a porta a qualquer momento. Então, eu espero que estas informações tenham sido muito úteis. Começa a praticar a rotina sagrada, busca esse conhecimento, faz as nossas meditações, estabelece uma rotina que te seja confortável, que te permita estar muito bem preparado, preparada para tudo que o seu dia, sua vida, suas grandes conquistas têm pela frente.